Olá, bem-vindos a mais um episódio do Psipod. Eu sou a Michele Rodrigues, psicóloga, especialista em autoestima, confiança e relacionamento. Olá, eu sou a Raíssa Santana, psicóloga clínica, especialista em TCC e neurociências, host também do podcast. Hoje estamos aqui com o professor Marcos Roberto. Seja bem-vindo, Bem-vindo, professor. Mais uma vez, a pedidos de vocês, tiveram muitos comentários, muitos compartilhamentos, então a gente vai continuar aprofundando, surfando aí nessa maré e vamos trazer a parte 2 dos assuntos sobre psicopatia. Vamos trazer vários casos para analisar com vocês, para a gente estudar junto, trazer quais são as características desses casos, e vai ser muito legal. Muito obrigada, professora, é um privilégio estar contigo e bora lá passar conhecimento para o pessoal. Sim, seja muito bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? Deixar claro para todo mundo que está assistindo que eu não sou psicólogo, minha formação é direito, mas a minha profissão eu sou um especialista em microexpressão facial, onde eu desenvolvi muito trabalho na procura disso, na procura do indício da maldade demasiada, tá bom? E uma coisa que ficou muito curioso, que foi referente ao podcast anterior, foi sobre a dúvida do pessoal sobre o narcisismo do indivíduo normal e do indivíduo com transtorno antissocial de caráter. Então, o narcisismo, eu gostaria de trazer um exemplo para vocês hoje de narcisismo, de um crime que aconteceu em Porto Velho, em Rondônia, tá? Onde você tem a construção do narcisista com transtorno antissocial de caráter. O que acontece? Esse indivíduo, eu até mostro ele no curso, tudo, por quê? Porque ele consegue aquilo que eu falo sobre o indício da psicopatia, o indício da maldade demasiada. O indivíduo que tem o transtorno antissocial de caráter, na hora que ele vê, por exemplo, a emoção da raiva, como nós vivenciamos a emoção da raiva, ele acaba vivenciando o que é a frustração. Se vocês permitirem, gostaria até de mostrar para vocês aqui esse indivíduo. Eu até estou engasgando porque é uma coisa tão absurda, né? E por que nós vamos mostrar? Para você tomar cuidado com seus relacionamentos amanhã. Porque esse tipo de indivíduo, ele pode estar na paquera, dentro da empresa, se soubesse na área corporativa, como tem indício da maldade demasiada, na família também. Então, nós estamos o quê? Rodeados, tá? Tanto que a última pesquisa que foi feita dentro da psicopatia, o indício mundial é que 3% nós temos de psicopatas no mundo todo. Sim. É muito alto isso. Muito alto. Tá bom? Muito alto. Antes da gente entrar nos vídeos, eu queria fazer um parênteses aqui bem importante para vocês que estão nos ouvindo. Primeiro, para a gente poder agradecer, né, Rai, porque a gente ficou muito feliz com a repercussão e por isso que a gente está trazendo o professor aqui, né, mais uma vez. Vamos fazer uma série aí de pods com ele, de episódios. O nosso objetivo aqui do Psipod é trazer informação de utilidade pública para vocês, para que vocês consigam identificar e se protegerem o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico e o bem-estar financeiro de vocês também, desse tipo de personalidade que a gente vai aqui hoje, né, através do professor, trazer nos vídeos. E a ideia aqui não é necessariamente a gente focar nas pessoas que a gente vai trazer. E a ideia não é o traçar diagnósticos, mas a ideia é identificar para se proteger. Então, a gente vai aqui trazer comportamentos, indícios, traços dessas personalidades que sugerem, né, consequentemente, o narcisismo, a psicopatia, a sociopatia. E a ideia, então, é essa, para trazer para vocês essa informação e que vocês possam se proteger e se livrarem desse tipo de personalidade aí na vida de vocês. E outra coisa, Raíssa e Michele, o que eu trago é a comunicação não verbal do quê? Da ciência da microexpressão facial com a linguagem corporal. Então são o quê? Indícios, sinais. Eu não posso dar diagnóstico. Eu não sou
Eu não sou um profissional que dou diagnóstico, mas eu posso falar sobre alguns indícios. Por exemplo, você vai ver que esse indivíduo, ele não pisca, ele não tem a piscada como nós. Ele tem o olhar do tubarão branco, ele parece uma boneca, ele não pisca. Você vai ver que o raciocínio dele é muito lógico, muito intelectual, muito matemático, porque trabalha com o quê? Com o neocórtex, o sistema límbico dele é uma coisa que provavelmente veio com defeito. Você vê que dentro do contexto do evento de um assassinato, onde ele cometeu o estupro e depois assassinou a moça, o que acontece? Ele não mostra remorso. O que eu quero mostrar é que tomar cuidado com pessoas que não demonstram culpa, não demonstram remorso, não demonstram vergonha. Esse é o indício aonde, depois de você detectar, colocamos nas mãos de profissionais como vocês, da psicologia. É isso. Sim. Essa é compartilhar o conhecimento. E não mostrar só que o psicopata ele é charmoso. Tudo bem, ele é charmoso, ele é. Então você vê um psicopata, o psicopata americano, ele é lindo, maravilhoso. Cara, no cinema, na série, Ted Bundy, eles sempre vão ser charmosos. Mas na vida real, é aquilo, é a realidade. É um perigo estar com esse povo. É um perigo estar com esse indivíduo. E se você consegue detectar esse indivíduo, afasta ele. Afasta ele de você, afasta ele da tua família, do teu filho, da tua filha e assim por diante. Sim. E até o pessoal ficou com muita dúvida e trouxe muito comentário essa questão de que não, essa pessoa ela não é psicopata porque ela demonstra muitas emoções, porque ela chora, porque ela faz isso, que ela... Né? Só que aí eu acho que existe a grande diferença, porque o psicopata, ele sabe fingir e ele demonstra muita frustração. Então, assim, pode reparar, se a pessoa, na verdade, ela tá demonstrando esse choro só em momentos que ela está frustrada, é diferente. O senhor E pode outra complementar. coisa... Lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilo. Nós temos 7 emoções universais. Dentro das 7 emoções universais, o que acontece? Eu posso chorar, soltar lágrimas, produzir lágrimas pela alegria, pela raiva, e assim por diante, tristeza, e assim por diante. O psicopata, ele não é psicopata porque ele se emocionou. Pessoal, para com isso, pessoal. O psicopata não é que ele não vivencia as emoções. Se você pegar de 100%, ele vai vivenciar as emoções 0,5%, 1%. Aquela parte do cérebro responsável pelas 7 emoções universais não existe. Não existe. O psicopata foi o que você falou, Raíssa. Foi o que você comentou nos bastidores. Eles vão dissimular, manipular para ganhar a tua confiança. Depois que ele ganhou a tua confiança, ele vai te usar. Não tem um psicopata que não tem o quê? O instrumento de usar o outro indivíduo como uma peça de xadrez, como um peão de xadrez. Ele olha você como um peão e ele é o rei. Não tem como, seja no relacionamento amoroso, seja dentro de uma empresa, seja no crime, seja numa amizade. Não tem como. Sim. Não adianta você querer colocar uma paixão, uma idolatria por um psicopata. Não tem. É só ver a repercussão do podcast anterior. Teve pessoas que se ofenderam, teve pessoas que agradeceram o conhecimento. Por quê? Porque todos nós estamos vivendo num mundo, pessoal, numa realidade onde, infelizmente, um indivíduo, ou ele olha por ele, ou ele olha para terceiros. E tem aqueles que têm empatia, têm compaixão. Tem, mas tem aqueles que olham somente para eles. É esses que nós devemos tomar cuidado. Sim. É esse. E pessoas boas têm assim, uma tendência de raramente acreditarem, né? De que as pessoas fariam o que elas mesmas não fariam. Então a gente olha através do nosso ângulo, do nosso ponto de vista, do nosso coração, e muitas vezes realmente passa batido. Na nossa própria história de vida. Sim. Da própria história de vida. Por que aquele que foi criado com um pai abusivo acaba tendo um relacionamento com um homem abusivo? Por quê? Porque o problema está lá na primeira infância. Sim. Entendeu?
Por que o cara vive com um marido que trai ou vive com uma mulher que trai? Quando termina aquele relacionamento, ele se sente culpado. Acontece o seguinte, uma coisa que eu percebi nos estudos durante 26 anos da ciência da microexpressão facial é o seguinte, se a pessoa te coloca culpa, se a pessoa não vivencia o remorso pela maldade que ela praticou, seja com você ou com terceiros ou com animais, se a pessoa não demonstra vergonha, se a pessoa não demonstra o quê? O remorso, a vergonha, a culpa, tome cuidado. Tome cuidado. A pessoa não tem empatia, não tem compaixão. Tome cuidado. Tome cuidado. Não tem como. O psicopata, uma coisa que é muito interessante falar, que acontece, eles confundem muito. Você tem um indivíduo que não tem um transtorno antissocial de caráter, então, ele pode ser invejoso? Pode. Todos nós temos, isso é normal. Mas só que a inveja tem que ter um limite. Quando esse limite é passado, ele é quebrado, é quando a pessoa prejudica o outro. Puxa o tapete, faz questão de destruir um relacionamento e assim por diante. Aí entra a maldade demasiada. Perfeito. Que é a psicopatia. Uma linha muito tênue entre sentir e agir. Uma coisa é eu sentir inveja das coisas que estão acontecendo na sua vida, do seu sócio, disso, aquilo. Outra coisa é eu ir lá, agir, ter um comportamento para de fato te prejudicar. Essa é a linha tênue. Exato. Essa pessoa ela tem comportamentos consecutivos dos quais ela prejudica as pessoas, manipula, usa. Atenção. Agora, sentir, todos vamos. Sim. Agora, o que a gente faz com essas emoções, que eu acho que é o determinante, a coragem, entre aspas, exato, de ir lá e fazer. Não é nem coragem, é a ausência da coragem. A ausência, ela não tá, por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui que seja prejudicial a alguém, eu vou acabar o quê? Respondendo pelas minhas consequências. Sim. Toda ação tem uma reação e toda decisão tem uma consequência, vai ter que lidar. Vai ter que lidar, Michele. Então, o que acontece? Eles não. Por isso que eu falo que o psicopata, o indício de psicopatia, psicopatas com diagnóstico e indício de psicopatia, eles não vivenciam, falo novamente, não vivenciam o medo. Não vivencia o medo, não mostra. Aqui nós vamos mostrar um exemplo de um cara que cometeu o estupro, que o estupro, para mim, nesse contexto, ele está ligado ao sadismo. Uhum. Entendeu? Ele comete um crime sexual e, ao mesmo tempo, ele não está nem aí com as consequências. Olha o contexto. Sim. Ele está se achando, sabe o quê? Um ator, um astro de cinema, um músico famoso. Olhem isso, pra vocês verem. Esse é o narcisista com transtorno. E temos um narcisista sem um transtorno. Até perguntaram, acho que nos comentários, todo psicopata ou toda pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial é narcisista, obrigatoriamente? Com certeza. Sim. Mas agora nem todo narcisista é um psicopata. É um psicopata. Perfeito. Entendeu? E é verdade, porque a gente vai mostrar a tríade. E justamente por eles não terem medo, né, professor, que faz com que eles tenham e cometam atos realmente que vai fora da lei. Então, transgressores, enfim, problemas de conduta, justamente por não ter esse medo das consequências, ou de ser preso, ou de ser morto, e etc. Né? Sim. Por quê? Porque eles vivem o hoje. Uhum. Eles não vivem, por exemplo, nós pensamos no hoje, amanhã, e vivenciamos o passado. Uhum. Para não cometer os mesmos erros no presente. Sim. E melhorar o futuro. O que acontece é que uma pessoa, um indivíduo com psicopatia ou indício da maldade demasiada, o que ele faz? Além de não vivenciar o medo, para ele é um jogo. Sim. E zero ansiedade, né? Porque daí pensar no amanhã... Não tem ansiedade, não tem insegurança. Zero, né? Tem que tomar cuidado. Você falou, Michele, uma coisa muito importante. Uma pessoa que não respeita as leis de uma sociedade, peraí, quer dizer, eu preciso ver como é que ele vai tratar uma pessoa inferior a ele, seja, por exemplo, ele num restaurante tratando o gerente, tratando o garçom, tratando a faxineira. Ele tratando um animal de estimação.
Cara, tem pessoas que... Você tem o caso aí de um garoto que entrou... Isso que eu ia comentar. E esse caso, professor? Qual a todos os indícios de maldade. Infelizmente, não podemos diagnosticá-lo, porque, assim, até uma informação importante, a gente só consegue dar o diagnóstico de uma pessoa com relação ao transtorno de personalidade antissocial, que, né, no ditado popular é o psicopata, a partir dos 18. Ali se forma... Realmente termina de se formar, teoricamente, a personalidade. Sim. E aí sim a gente consegue diagnosticar. Mas nesse caso, Já tem todos os indícios. Tem todos os indícios. Você vê, ele entrou, acabou cometendo a morte de vários animais. Ali é uma conduta de uma criança que está fora. Cadê os pais para entrar com psicólogos? Sem precisar, entra com a psiquiatria. Sim. Dá tempo de correr atrás. Dá Uma tempo. criança. Dá tempo. Uma coisa que, dentro dos meus estudos, até me perdoe falar isso, mas dentro dos meus estudos mostrou uma coisa muito interessante, que vários psicólogos falam, psiquiatras falam sobre isso, agentes do FBI que trabalharam com psicopatas, polícia, tanto militar do Brasil como de São Paulo, fala a verdade, de São Paulo, como aqui da Polícia Civil, eles falam o seguinte: você quer ver reduzir a ação deles? É quando eles começam a completar 40, 50 anos. Começa porque o corpo vai envelhecendo. O corpo vai envelhecendo, então eles param de ter aquela ação. Você falou da conduta, vocês falaram, desculpa, da conduta, é só pegar o champinha. É só pegar o champinha. Na minha opinião, cara, é um psicopata serial killer, o que ele fez com aquela moça e com o namorado dela na época. Como que é esse caso? Esse caso foi que os namorados foram acampar no Imbu, Guaçu, se eu não me engano. Então, o que acontece? Ele acabou sendo o alfa no meio de vários psicopatas beta, que eu gosto de falar, porque alfa, aquele que comanda. Sim. Mataram deram um tiro de arma de fogo nesse rapaz e a menina foi o quê? Abusada sexualmente, se eu não me engano, por uma semana. Ou aproximadamente uma semana. Sim. E depois decapitaram a menina. Meu Deus. Mas foi muito sofrido, foi uma maldade mesmo. Foi sadismo puro ali, mas foi do champinha. Os outros era só o quê? O comando dele. E ele era novinho, né? Ele era novo. Eu acho que era menor de idade. Menor, sim, menor. 6 anos, 17. 15 para 16. Ele que decapitou? Ele decapitou ele foi tendo relações sexuais com a moça. Essa é a grande verdade. A mídia não mostra isso, mas eu tô falando que eu sei. Cabeça mesmo, né? Entendeu? Crueldade, né? Por outro lado, hoje ele está o quê? Em medida de segurança numa Fundação Casa. Todas as rebeliões que tem na Fundação Casa, é ele que está liderando. Você acha que tem jeito? Você acha que tem jeito? Ele já é maior de idade. Põe esse cara no cárcere. Tranca ele. Vai sair de lá com uma rebelião. Total, né? Uma hora com ele sai. apoiadores. Entra bandido de um jeito e sai o chefe. Que nem a gente conversou. Não, mas ele já entrou chefe. E sai. O psicopata é um líder. Sempre, né? Ele é um líder, ele vai manipular A, B, C, D e E. E aquele que ele não conseguir manipular, ele vai executar. Tirar do caminho, né? É aquilo que eu falo, ele vai tirar do caminho, não importa. Eu pergunto para os meus alunos assim, eu falo para os meus alunos, olha, todo psicopata mata? Eles falam, não mata. Mata, o homicídio que eles acabam cometendo, executando, pode ser emocional, como material do corpo. Não tem como. Cria uma frustração numa pessoa, faça esse teste, cria uma frustração numa pessoa, vê como ela vai agir. Uma pessoa normal, ela vai agir e vai esquecer. Uma pessoa com transtorno, ela vai agir, ela vai se vingar. Ela vai ficar pensando. E você acabou de lembrar de alguém assim. Você mostrou pela tua face. Entendeu? É uma coisa muito perigosa. Por exemplo, eu tenho muito medo que alguém da minha família tenha um relacionamento começando a vida. Como eu falo da minha filha, começando a vida, tenha um relacionamento com esse tipo de gente.
Igual você me perguntou do caso Eloá. O caso Eloá tá na cara. Você sabia que o pai da Eloá era um cara procurado pela polícia? Um cara que tem diversos homicídios. A Eloá foi o quê? Ela foi criada por esse homem. O que aconteceu? Ela acabou no futuro encontrando um cara igual o pai dela. Putz. Sim, reproduzindo ali, né? O que ela já estava acostumada, habituada, mesmo que irracionalmente, a lidar na vida. A lidar na vida. Esse cara é tão inteligente, o pai dela, que deu uma de que na época deu uma de tô passando mal, colocaram na ambulância, ele, fuga. Nossa. Aí deixou a filha. Quando eu ia deixar minha filha ali? Nossa. Nunca. Aí descobriu que ele era procurado por vários homicídios. Por outro lado, eles têm mania de colocar a culpa na polícia, no Gatti. O Gatti não teve culpa nenhuma. O Gatti não teve culpa. O Gatti, ele fez o quê? Ele fez o que é certo. Agora, se deixar a pessoa e não invadiram, é porque ali teve ordens superiores. Não estou falando de ordens de hierarquia da militar, da polícia militar do Gatti, não. Políticas. Então, deixar bem claro, políticas. Ah, você não pode falar isso. Falo. Pode. Falo e aponto o dedo um dia. Mas, professor, o que aconteceu? Tentaram resgatar ela? Tentaram resgatar e ele acabou executando a moça. Ah, lá dentro da casa. Dentro da casa. E esse vagabundo, que não deixa de ser um vagabundo, na minha opinião, o que aconteceu? Estou sendo até agressivo, me perdoem, mas na minha opinião, ele destruiu uma família, a mãe, entendeu? E destruiu não sentir uma revolta com isso. É uma revolta, só porque da gente falar, da gente pensar, é revoltante. Né? Eu dei aula no Gatti, eu tive essa oportunidade, confiaram em mim, eu entrei com a ciência no Gatti. E culpar a polícia aí é muito fácil. Se vocês soubessem como a polícia militar, o Gatti, é uma polícia de não matar e sim de salvar. Não estou falando que as outras polícias são de matar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, assim, resistiu à prisão, trocou tiro, vai receber tiro de volta. Tem que receber. Sim. Entendeu? Agora, por outro lado, você pega o Gatti salva vidas. É uma polícia que devia ser reconhecida. Muito mais do que já é. Muito mais. São pessoas que salvam vidas. Se você soubesse o que tem de psicólogos no Gatti, orientando o pessoal que não é formado em psicologia, o treinamento do pessoal do Gatti. Agora, por causa do caso Eloá, ele fala, não, a culpa é do Gatti, a culpa não é do Gatti. A culpa é de quem? Dos políticos. Ali, na época. Essa é a verdade. A mesma coisa aconteceu com o BOPE. Do caso daquele rapaz que entrou num ônibus, eu não lembro agora, entrou no ônibus, fez o refém, na época, fez de refém a moça. O que acontece? Ali também foi força política. O BOPE devia ter... Tem um filme sobre Tem um esse filme, caso, né? Tem. O que acontece? Acontece que o BOPE fez isso, fez aquilo, teve até jornalista famoso que foi candidato aí à prefeitura metendo cacete. Até desculpa falar, metendo cacete no BOPE. Cara, para com isso. A polícia, ela tá abaixo de pessoas que na época eram o quê? Secretário de Segurança, na época do BOPE, o governador. A mesma coisa aconteceu no Gatti na época da Eloá. Eles podiam ter salvado? Podia. Aquele rapaz era um psicopata? Não, de jeito nenhum. Aquele rapaz foi um rapaz que sofreu na infância, um rapaz que infelizmente se tornou um drogado, morava na rua, foi rejeitado. E teve uma hora que numa loucura pelo uso de droga fez aquilo. Ele perdeu a humanidade, é aquilo que eu falo. A pessoa, quando é viciada em droga, ele perde a humanidade. Sim. É diferente do psicopata que já nasce sem humanidade. A droga é uma doença. A psicopatia, o indício da maldade demasiada, para mim, é o quê? A pessoa nasceu com defeito. É isso. O caso Eloá é um caso triste. Sim. Entendeu? É um caso muito triste. Mas o Gatti se levantou e mostrou que eles são, sim, os heróis.
Agora, todo dia tá salvando refém, todo dia tá salvando de sequestro, todo dia tá aí. Ninguém fala nada do GAT. O BOP do Rio tá subindo o morro, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, salvando vida. Correndo riscos, né? Correndo E ainda risco. ganhando pouco. Agora, por causa de um caso só, querer... Não é certo. A verdade é que as pessoas, né, assim, são boas pra criticar a polícia, pra falar mal da polícia, só que assim... E aí, se não tivesse a polícia? Exatamente. O que iam Mas é fazer? isso. E aquele ponto também. Se não do ser tivesse a humano, polícia, né? chama o Batman. A gente acerta. Um dia que erra ou que não, enfim, não deu, porque é isso, a gente não consegue controlar muitas coisas da nossa vida. Quem dirá? Michele, você erra, eu erro. Sim. É normal do ser humano. Sim. Acabou. E qual é a profissão que não erra também? Exatamente. E vamos soltar então o Bora vídeo? lá. Acho que Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, para mostrar para vocês o que... Vamos lá. Para mostrar o que para vocês? Olha os sinais da comunicação não verbal da face da ciência do Paul Ekman. Ele não pisca. Você vê que ele se acha um astro do rock aqui. Meu, a gente está falando de um estupro e assassinato. Ele não demonstra remorso, não demonstra sentimento de culpa. Ele não tem vergonha. Ele não tem... Então, o nosso trabalho aqui hoje é compartilhar o conhecimento para evitar esse tipo de animal, esse tipo de indivíduo, que infelizmente acontece. Agora eu vou ser criticado nos comentários, você está chamando o cara de animal. Cara, ele é um animal, ele não pensa como nós. Ele não tem emoção. Exatamente. E tem muito animal pet que tem mais emoção do que um ser humano como esse. Ah, sem sombra de dúvidas. Vamos ver então. Não. Você conheceu há quanto tempo? Apenas algumas semanas. Quantas vezes você a viu? Por 3 vezes. Você se sentiu atraído por ela? Senti. Você tentou conquistá-la? Tentei. Na época, o crime ganha enorme repercussão. Essa foi a faca usada. Foi sim, senhor. Você se recorda no momento que você decidiu estuprar a sua vítima? Recordo. Como é que foi isso? Foi um momento de ira. Você viu que ele sorriu, recorda, ali foi uma mix expressão do O olho U13. recorda. No momento. Por que você sentia essa necessidade? Por apenas achar que o final da noite teria que ter consideração. Ele fala terminar em sorrindo, sexo né? Ó, a menina não quis ter relacionamento sexual. Ou seja, Você vivenciaria a raiva do tipo, tudo bem, você não quer ter relação sexual comigo, tudo bem, vou embora. Respeito, né? Ele não, ele já virou da raiva, coisa que nós vivenciamos dentro das emoções, ele vivenciou a frustração. Olha o segundo vídeo pra você ver o que ele aprontou. Você conhecia bem a sua vítima? Não. Você conheceu há quanto tempo? Ah não, esse ainda é o primeiro, o segundo, ó agora. Quando você se olha no espelho. Olha o narcisismo. Faz bonito, inteligente Na cadeira. e que tem tudo pra vencer na vida. meu Deus. Tem tudo pra realmente. Mas Você consegue encontrar as respostas e ter se tornado um estuprador? não. Ele sorri, pessoal, microexpressões de sorriso. Ainda U13. Não sei dizer. Talvez um dia eu descubra o porquê disso. Você procura essa resposta? Procuro. E faz contato visual com a câmera ainda, né? Tipo, Se eu achar a resposta disso, eu talvez consiga investigar a cura. Que cura. cura? Não tem cura. ele fala a cura bem sarcasticamente, né? Que tão... A cura, quase. Aqui é exatamente a demonstração de um psicopata manipulando. Só que o Cabrini é um cara muito esperto. Ele era ótimo entrevistando. Ele ainda faz? Faz sim. Ele é um cara esperto, ele vai estar dando um pano pra manga. Quer dizer, ele vai dando, ele se veste de uma linha de base, de um comportamento do tipo, nossa, elogiando o Vai psicopata, validando pra ver validando. onde ele vai, né? Aí o que acontece? Ele vai soltando. E se deixar, ele vai soltando mais ainda. Olha aí, esse é o narcisismo que eu falo pra vocês, não quebra. Diferente de um narcisista sem um transtorno. É igual eu comentei. Se a pessoa não tem um transtorno,
E é narcisista, você fala, nossa, cara, tá estranho isso aí na tua face. Você não cortou os pelos no nariz, tá com uma meleca, não limpou o ouvido. O cara vai se quebrar todo no primeiro defeito que você acha. Agora, tenta quebrar esse indivíduo. Não dá para chamar de ser humano. Tenta quebrar esse indivíduo. Então, o que acontece, pessoal, é afastar os nossos familiares, amigos, de indivíduo como esse. Legal isso que o senhor trouxe, professor, porque eu acho que é uma forma da gente diferenciar também o narcisista quando a gente está falando de um transtorno antissocial e o narcisista como um transtorno, que é a vulnerabilidade, né? Então, quando a gente, no exemplo que você deu até no episódio passado sobre a meleca, né? Fala pro narcisista que tem uma meleca no nariz dele, ele vai se desmontar ali na hora. Ai. Porque o que ele mais sente é a defectividade. Se você tocou no ponto da defectividade dele, ele realmente vai se sentir exposto. Mas o psicopata não. Você falou da vulnerabilidade dele? Tá nem aí. Pi, né? Que bom, Dane-se. porque estão olhando pra ele. Isso, Que bom, porque o ele tá importante sendo é centro. ser Continua visto. sendo notado, percebido. Exatamente. É exatamente isso. Sabe por que eu falo? Porque assim, eu tive no passado, que eu trabalhei com uma pessoa que muito narcisista, o cara. Mas muito. Entendeu? Eu tive que conviver com essa pessoa por um período grande. Teve uma hora que eu falei, eu tenho que quebrar esse narcisista. E eu sabia exatamente o calcanhar de Aquiles dele. Eu sabia exatamente. Era o que? É só falar do tamanho dele. Nossa, você fala, mas olha o teu tamanho, você parece um anão, cara. Nossa. Quebrou. O cara não conseguia mais fazer nada. É só quebrar o narcisista. Por quê? Porque na hora que eu percebi que essa pessoa, ele não tem um transtorno, tá? Essa pessoa começou a querer me prejudicar. Eu escrevia um negócio, o cara falava sobre minhas coisas. Eu ia dar uma aula, planejava uma aula, o cara falava... o cara chegava a, vamos falar, furtar o meu material para dar aula no meu lugar, para falar as coisas. Nossa. Falei, eu tenho que quebrar esse cara. Se aproveitando mesmo. Se aproveitando, coisa de narcisista mesmo. Ele é uma pessoa ruim, Invejosa. invejosa, e põe invejosa nisso. Entendeu? Uma hora eu peguei e falei, cara, você pra muito, cara, olha o teu tamanho, cara. Você parou de crescer, tinha 13 anos de idade. Pronto, quebrei o cara. E ali quebrou a sociedade, para não falar outras coisas que o cara aprontava. Entendeu? Então são coisas que existe narcisismo mesmo. Existe, tem como quebrar. Agora, aqui, não tem. Aqui já é prateleira de cima, né? Não tem. Aí o papo fica sério mesmo aqui. Entendeu? E você acha que você não lida com pessoas assim no dia a dia? Lida e lida. Lida sim. Que as pessoas acham que é só em novela, em filme. Gente, tá na sociedade, pode tá no ser seu dia a qualquer dia. pessoa. É só ir para a área corporativa. você não Pra tem área ideia o que tem. corporativa, pra política, infelizmente. Porque política é poder, manipulação, tudo que eles gostam. É o combo Tudo. perfeito. É difícil, inclusive, assim, ver uma pessoa que não se importa com essas coisas na política. Infelizmente, deveriam ser pessoas que querem ajudar, né? Que querem contribuir, mas Exato. infelizmente é um lugar de muito poder. Porque se você for olhar do ponto de vista financeiro, não é muito lucrativo. Exato, né? Mas Não é lugares muito que lucrativo. têm esse poder, né? Muito social. Inclusive até em muitas comunidades religiosas a gente vê sim, isso, também. né? Essa disseminação de psicopatia, de sociopatia, de narcisismo, uma crescente absurda, porque é um lugar realmente onde se tem muito poder. Tem que tomar cuidado a lugares como você deu o exemplo agora, onde uma pessoa consegue manipular um bando de pessoas. Uma massa inteira. Entendeu? Uma massa muito grande. A gente viu isso na Alemanha nazista. Né? E hoje a gente assiste isso em detalhes pequenos, em lugares pequenos. Entendeu? Seja no contexto religioso ou não. Entendeu? Eu conheço gente que fala assim, dentro do contexto religioso, de para que você vai ter bens? Vende tudo. Por quê?
Porque acaba usando de uma ordem religiosa, de uma ordem escrita, sagrada, para poder receber uma coisa ali, entendeu? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto. Sim, é bem De religião. Por quê? Porque, primeiro, eu não sou religioso. Porque a religião, ela foi criada pelo homem. E vou falar uma coisa para vocês que eu vi e li sobre isso. Em nome da religião se mataram muitos, se prejudicaram muitos em nome da religião, porque utilizavam o nome de Deus. Você acha que aí não tem a psicopatia? E está presente até hoje. A religião, como Marx já dizia, é o ópio do povo, né? Só realmente serve para afastar. Acabou. Teve uma pessoa que virou e falou assim nos comentários: o que você tem contra uma pessoa que faz leitura fria? Tudo. Existe a diferença de uma pessoa que estuda, se dedica ao trabalho, que faz uma faculdade, tá? Abre mão de um tempo para poder evoluir. Existe os oportunistas. Acabou? Se você tem que ler um livro inteiro, eu vou ler. Eu não vou procurar o quê? O resumo na internet. E outra, além de todo o seu currículo, né, professor? Você tem 26 anos de experiência prática, né? Sim, isso eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, porque se for atrás, vocês vão ver. Porque, cara, eu comecei a dar aula quando nem existia uma série chamada Light to Me. Entendeu? Depois, quando a série veio, estourou, aí procuravam tal, aí aparecem esses malucos que tem na internet. Mas, pessoal, a verdadeira emoção está aqui na face. Não tem como manipular, tá? E, professor, você falou que ia trazer pra gente também um caso, né, de um psicopata que teve o cérebro congelado por um tempo. A face e o cérebro. Olha, que legal. Vamos colocar aqui para o pessoal ver, que é muito interessante. O nome dele é Vampiro de Hanover, é isso? Mas antes disso, eu queria colocar isso aqui para vocês, que eu sou um pouco crítico referente a isso. Por quê? O que significa a palavra psicopatia? Psico, mente. Patia, doença. Mas, pessoal, vamos deixar claro, a psicopatia não é uma doença. Não é uma doença. Você pode falar sociopatia, psicopatia, mas o significado disso é psicomente e patia, doença. Não tem. A pessoa que tem o diagnóstico de psicopatia, ele não é doente. É aqui que a defesa deles se pegam. Na hora de livrar o cara... de personalidade, né? Um jeitão de ser, enfim. Isso tem nada a ver com a doença. É aí que os advogados de defesa, se tem um indivíduo desse como cliente, se pegam. Sim. Entendeu? Vamos lá? Vamos lá. Olha que interessante isso. Esse é um estudo que eu trago, que é o seguinte... Tem mais alguma coisa aqui? Pode apertar, por favor, que tem mais uma informação. Isso. Dilema impessoal, por exemplo. Normais, nós, sem o transtorno, psicopatas. Responde igual, automático. Então, o psicopata, ele não tem doença, ele responde normal. Ele raciocina normal. Os atos são normais. Normais, ativam as áreas relacionadas à dor empática. Eles têm o quê? A empatia. Dilema pessoal, normais, nós, negam ou acabam o quê? Entendeu? Pensa naquilo que vai fazer. Agora o psicopata é automático. Se eu pôr na minha cabeça, eu sou um psicopata, se eu pôr na minha cabeça que eu tenho que sair com você, por exemplo, ele quer sair com você. Agora, uma pessoa normal, pega e olha uma aliança... Faz um perfilamento. A Raíssa tem aliança, eu conheço o marido dela, e assim por diante. Eu sei que eu não devo ultrapassar essa linha. Agora o psicopata não, ele vai para cima. Psicopatas ativam, olha lá. Olha o que eles ativam ali. Recompensa. Somente a recompensa. Tudo. Todo indivíduo que seja na maldade demasiada, isso é opinião minha como especialista, e
o indivíduo com indício de maldade demasiada e o psicopata com diagnóstico, ele quer procurar vantagem, tirar vantagem de você. Entendeu? Ele não tem limite. É o que está mostrando o estudo aqui. Ele não tem limite. Esse estudo é antigo? Não, não é antigo. Entendeu? Não é antigo. É aquilo que eu falei. Eu conheço a Raíssa, por exemplo. Conheço o marido dela, então eu sei, se eu tivesse o primeiro contato com ela, eu ia olhar e falar, pô, ela é casada, ela tem aliança, e isso, o psicopata vai ignorar isso. As pessoas normais têm um limite ali. Tem o Que limite, sabe até tem o onde respeito, tem a ética. E aí, assim, até o psicopata, se você disser não pra ele, como no vídeo que a gente acabou de ver, né? Disse não, Não é pra sim. moça é sim. Então você não quer, mas eu quero. Mas né? eu quero. Vai lá e faz. E faz. Não tem realmente limite nenhum. Olha uma coisa importante que nós temos aqui, uma coisa chamada amígdala cerebral. Para você ter ideia, isso aqui é importante. O funcionamento da amígdala cerebral no indivíduo com indício de psicopatia, pessoal, não. É Existe, é zero. Não posso dizer que é zero, mas está com defeito. Sim. Tem uma desconexão ali, tem um desligamento, né? Tem um desligamento. Entendeu? Pode puxar o próximo, por favor? Olha isso aqui. Agora eu respeito aqueles, eu respeito muito aquele, porque isso aqui é questão de estudo, né? E tem Questão linhas de estudo. teóricas, Tem né? várias É importante linhas. deixar isso ressaltado. Cada autor vai dizer alguma coisa, enfim. Mas tem sempre aqueles estudos em comum, né? Que a gente observa de várias formas, dizendo a mesma coisa. E é nesses que a gente se respalda, né? Sim, Michele, exatamente isso. Por exemplo, você pega a psicopatia, transtorno social de caráter. Você pega o maquiavelismo. Cara, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a pessoa tem o dom de manipular, dissimular, tomar o comando de qualquer situação. É o Maquiavel, ele ensina isso no livro O Príncipe. Ele ensina como você deve tomar o comando. Saber abaixar a guarda para poder manipular o outro, não discutir. Agora, o narcisismo, cara, é aquilo que eu falo. Temos isso no transtorno antissocial de caráter e temos isso sem o transtorno. Agora, o perigoso disso tudo é o quê? Para mim, o narcisismo, Maquiavel e o sadismo já está presente aqui no indivíduo. Eu não preciso separar. Eu sou contra essa separação. Tá dentro, né? Para mim está aqui. Sim, sim. E pensando no que respalda a nossa profissão, por exemplo, que é o DSM-5, né, que agora é o atualizado, em outras palavras, dentro dos critérios diagnósticos lá, principalmente tem 7 critérios e tem 3 que são critérios obrigatórios. Tá isso aqui. Em outras palavras, né? De um descritivo ali mais abrangente e tal, com certeza. Tem sadismo, narcisismo, O né? principal, o marcador é a necessidade de quebrar e infringir leis. Exato. Então, ali, a partir dali, a gente começa enfim, investigar, entender melhor outras características, mas o principal é esse. É exatamente isso. Perfeito. Raíssa, olha isso aqui, o sadismo. Eles querem colocar o sadismo agora. Pessoal, o sadismo já está presente, na minha opinião, aqui. Sim, com certeza. Você pega um crime sexual, por exemplo. O cara tem o sadismo de ver a pessoa sofrer. Você pega um crime contra um animal de estimação, ele tem o sadismo. Agora pega pessoas, igual eu comentei, existe dentro do transtorno antissocial de caráter da psicopatia vários níveis. Você tem um nível 1 até um nível serial killer. Mas você acha que não é sadismo alguém chegar para uma mulher e falar assim para a esposa, por exemplo, ah, você é burra. Ah, você é gorda. Ah, você é magra. Ah, você não tem seios. Ah, você não tem bunda. Ah, você não tem isso. O que acontece? Acontece que o ser humano que faz isso com outro ser humano está aqui, no sadismo. Sim. Ele precisa o quê? Humilhar, 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 humilhar. Qual que é o resultado disso, Raíssa?
O resultado disso é que a pessoa perde a sua autoconfiança, perde a sua identidade, acaba virando o quê? Escravo desse ser humano. Isso é muito triste, porque assim, o sadismo a gente consegue ver em algumas pessoas que não necessariamente têm a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, os famosos haters. Por que a maioria dos grandes influencers, pessoas que trabalham com internet há muitos anos, adoecem psicologicamente? Exato. Porque elas têm autoestima, autoconfiança, a identidade, a personalidade completamente minadas, né, pelos haters. Sim. E aí as pessoas, elas acreditam que na internet, porque elas estão atrás de um celular, elas têm o direito, porque aí isso nasce, isso fica mais forte. Porque elas não necessariamente vão precisar estar aqui no cara a cara. Elas se escondem e lançam, né, essa maldade ali. Então é muito delicado, é muito difícil isso. Porque tem muitas pessoas que se sentem bem ao humilhar, ao denegrir, né? Enfim. Total. Uma coisa interessante disso tudo acontece o seguinte: vamos prestar atenção em pessoas que querem tomar o controle. Pode reparar que a pessoa que quer tomar um controle, seja pela força, seja pela manipulação, dissimulação, para mim entra no sadismo. Também. Pega aquele garoto ou aquela garota, aquele adolescente que sofre bullying. Tá aqui. A vítima do bullying tá aqui. Ele sofre com o sadismo dos outros. E se você vê o garoto que provoca o bullying em terceiros, ele é um inseguro. Provavelmente tem na família um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, ou um pai violento, ou uma mãe violenta. Você vai ver que tem vários conflitos aonde que esse cara que comete agressão contra um garoto ou uma garota no bullying, que acaba praticando bullying com terceiros, ele é um inseguro. Ele já não caberia nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele é uma vítima de onde ele está sendo criado na primeira infância, na minha opinião. Aí o que acontece? Os pais não reconhecem que o filho está sendo massacrado pelo bullying, se torna o quê? Pessoas que entram em colégios, entram em escolas, entram em lugares onde tem animais e começam a praticar a besteira que chama-se ataque em massa. Nossa. Que chama-se ataque em massa. E que não tem nada a ver com transtorno de personalidade Não tem nada a ver com... O sadismo, para mim, foi uma coisa muito legal que você falou aqui, Michele. É um traço. É uma característica. Isso aqui, o sadismo, dá para cuidar? Dá. Temos aqui uma psicóloga, temos aqui uma psicóloga. Vamos controlar, vamos chamar aquele indivíduo para a realidade. Sim. Que prazer é esse, cara, de você falar que o rapaz é feio, que a menina é feia? O que prazer é esse de denegrir a sua esposa, de denegrir o seu marido? Cara, o meu pai, ele usava de sadismo comigo. Sabe o que ele falava? Falava assim, para mim. Ele falava assim, cara, olha teu irmão, vai ser um grande empresário. Olha teu outro irmão, vai ser um grande jogador de futebol. Olha você, vai virar bandido. Pesado. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na época, 30 anos atrás, a primeira coisa que eu recebi de estranho foi parabéns. Nossa, você vai começar uma universidade, vai fazer um curso legal. Sabe o que ele virou? Falou, vai virar bandido. É sadismo. É um ambiente bem invalidador, né? Que está totalmente presente dentro do sadismo. Repete isso, Michele, repete isso, que é exatamente as palavras que eu estava procurando. É você invalidar um outro ser humano pela sua incapacidade, pela sua maldade. É o sadismo. Um perfil bem abusador, né? Que está bastante presente, não só... enfim, nos filmes que a gente vê, mas na vida real, em casa, seja pai, seja
cônjuges também, né? Enfim, dentro de relações abusivas. Meu, desculpa. Imagina, Eu tô professor. falando Não, demais. Desculpa. não, jamais, professor. A cadeira é tua. Quem recebe crítica de falar demais aqui, A gente ó. fala muito. Já recebemos essa crítica ali. Ó, uma coisa que eu, assim, sempre tento trazer em consultório é que as pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Então, se você tem na sua família pessoas que maltratam, que batem, que humilham, provavelmente essa pessoa tem uma ferida. Por isso ela tá ferindo. Então, assim, geralmente são ciclos que se repetem, ciclos viciosos. Né? Perfeito o que você falou. Perfeito. Eu não sei porque vocês não dão curso, não dão aula. Jesus, Próximo tem que falar sobre isso. Próximo passo. Por aí, né? O projeto tá em andamento. Agora, se a gente parar e estudar, investigar sadismo. Pessoal, se você conseguir detectar o sadismo num ser humano, num indivíduo, você vai evitar muito problema. Muito problema. Aí eles falam assim, a mulher é vítima. Claro que é vítima, pessoal. O homem, se ele puder humilhar a mulher, ele vai humilhar porque é sadismo. Você acha que a traição não é sadismo? É. Não estou falando aqui porque, você é perfeito. Não é questão de ser perfeito. É questão seguinte, quando você pega um homem que vira e fala para a mulher, eu te traí porque você não quer nada comigo, você não me enxerga. Isso é eufemismo, é desculpa. O cara usou de sadismo. Porque o cara quando entra no sadismo, começa a atrair. Eu vejo isso, é caso real. O cara entra, o cara começa a conviver em lugares onde tem profissionais, vamos dizer assim. Cara, ele não pensa que amanhã a esposa descobrindo isso, você pode passar uma doença. Você vai terminar com um relacionamento onde você não vai prejudicar só a tua esposa. Você vai prejudicar a família da tua esposa, a sua família e os seus filhos. Por quê? Porque o sadismo, ele leva ao egoísmo, na minha opinião. Ele leva ao egoísmo. Tá? Vocês podem concordar ou não, mas é egoísmo. O cara, pode reparar, quando o cara começa a criticar a mulher ou a mulher criticar o homem, é que já tem algum objetivo fora, algum objetivo externo. Porque uma pessoa bem resolvida, entendeu? Ela não vai procurar fora, não vai usar de sadismo. Agora, você voltaria para casa aonde você é humilhado todo dia? Eu não volto. Eu não volto. Eu não volto, acabou. Agora, eu vou olhar para uma criança, um adolescente, e ficar batendo na cabeça dessa criança, humilhando essa criança, você vai criar o quê amanhã? Um ser humano revoltado? Foi o que você comentou agora, Raíssa, que foi muito importante você ter comentado isso. A pessoa é um ciclo vicioso, onde o que ela sofre dentro de casa, ela vai reproduzir fora. É o sadismo. É improvável ter, assim, no caso do psicopata, sim, mas eu acho improvável pegar uma pessoa que agride os filhos, agride a família, que teve uma família estruturada. Total. É improvável. É improvável. Improvável. Agora, quase sempre os pais que agridem os filhos, e a gente viu até muitas histórias no relato do Instagram, o senhor comentou do seu pai, muitas pessoas se identificaram, comentaram, interagiram. A gente pergunta para os seus pais, como que era a tua infância? Para esse pai que agride, assim. Provavelmente ele também passou por isso. Tem uma perpetuação grande ali. Muito. Né? E uma coisa acho que é interessante também pensar, que tem uma linha hierárquica para o sadismo, para a psicopatia, que fala sobre força e poder. Então, normalmente a gente fala, né? Então é só a mulher que é vítima de uma personalidade sádica ou de uma psicopatia? Não, porque daí a gente vê a hierarquia de poder. Então, normalmente o que acontece na hierarquia de poder é o homem sobre a mulher e a mulher sobre outra mulher e crianças. Então, a gente vai vendo essa base hierárquica acontecendo. Não é uma regra, mas numa questão de força e domínio,
né? Você Tá falou presente. tudo, Michele, porque não é uma regra, pessoal. Não é uma regra, mas é o que nós estamos nesse período que nós vivemos nessa realidade, é o que nós estamos observando e detectando. Sim, perfeito. Detectando, entendeu? Teve época, antigamente o homem era o quê? O homem era o cara que poderia ter filhos, poderia ter amantes, porque era bonito ter amantes. Ele poderia matar pela honra. Então a mulher, ela comete o quê? O adultério, vamos dizer assim, que eu acho que nem existe mais esse crime. O adultério. Por quê? Por que ela procurou outro fora? Porque aquele homem judiava dela. Aí ele vira e fala, não, eu matei por honra. Que honra, cara? Queria vergonha na tua cara. Que honra. Quantos tribunais eu fui chamado para fazer consultoria, aonde eu tinha lá que dar relatórios. Onde eu dava relatórios sobre o comportamento daquele homicida que acabou matando e acabou cometendo o homicídio, chega lá, cometeu um homicídio com a esposa, mas foi pela honra. Ela me envergonhou. Mas peraí, vamos investigar para ver se você não tinha o quê? Algumas amantes, se aprontou, se você não ia em algumas boates e assim por diante. Isso em algumas Isso é culturas sadismo. é bem presente ainda, né, professor? Presente. E ainda respaldado na cultura. Eu acho que até um tema legal para a gente poder trazer a questão do sadismo, enfim, dentro de determinadas culturas é naturalizado. Lá não é chamado de sadismo porque tá dentro da cultura, né? Bem naturalizado. Você quer um exemplo de sadismo? Desculpa, eu tô falando demais, mas vai surgindo na minha cabeça. Vai surgindo coisas que eu já presenciei. Ó, o homem vira pra mulher. Por que eu falo o homem? Por que eu falo um homem? Eu falo o indivíduo masculino. Por quê? Porque realmente acontece mais com o indivíduo masculino. Ele faz mais isso, ele efetua. Olha, se você mora num bom lugar, se você tem roupas boas, se você tem um bom convênio, se você tem um bom carro, é porque eu te dou. Então você tem que me servir. Olha isso, Raíssa, isso é uma palhaçada. É uma palhaçada, porque muitas vezes esse homem proíbe essa mulher de sair para trabalhar, sair para estudar, sair para ter dependência. Quando o homem vira e fala, você não vai usar essa camisa, tira esse brinco. Tira essa calça. Cara, se você obedecer uma vez, cara, ele vai montar em cima de você e você vai virar o quê? Vai virar uma peça. Sim. Num jogo de xadrez. É um controle que esse ser humano faz. Me fala uma coisa, eu falo pra minha filha, eu falei, um dia que um homem falar pra você tirar essa blusa, tirar essa mini saia, tirar essa saia, filha, ele não te merece, ele não te respeita. Ele te olha, como a gente fala na comunicação não verbal, da postura pavão. Ele usa você como um troféu. Para mostrar para os outros que eu tenho uma esposa bonita, eu tenho uma namorada bonita. Agora, você gostar da pessoa pelo que ela é, ser bem resolvido, é outra coisa, Michele. É outra coisa. Sim. Entendeu? Aí o cara usa de sadismo, de poder. O sadismo é o quê? É poder. É poder de subjugar o outro ser humano. Perfeito. É isso. E tem mulheres, crianças, adolescentes, homens também que sofrem com isso. Infelizmente. Vamos passar o caso? Sim, sim. Desculpa, Não, pessoal, imagina, falo imagina. demais. É que mais... vai ter Senão a episódio gente 3, empolga. vai ter episódio 4. A gente empolga e... Pode passar. Aí. Olha esse cara aqui. Esse cara, olha, em 1898 foi o primeiro crime dele. Tá? Eu não coloquei nem a data de nascimento dele. Em 1898 e ele foi executado em 1925. O que acontece? Esse é um típico caso de um psicopata, pedófilo e tem muito sadismo. O que ele fazia? Isso foi antes da guerra. Pessoal, ele cometia abusos sexuais com meninos, porque a maioria dos pedófilos prefere o sexo masculino, essa é a verdade. Meninos,
Logo em seguida, olha como esse cara é. Esse cara engravidou uma noiva dele, ele enganou uma mulher, engravidou a noiva dele, e depois ele acabou se alistando no exército, isso antes da guerra, para fugir, para não assumir o filho. Então, cabe a irresponsabilidade no indício de psicopatia, cabe a quem é um psicopata. Sabe o que ele fazia também? O sadismo dele era tão grande, que ele pegava, ele abusava sexualmente do adolescente, depois esquartejava e vendia carne. Meu Deus. Na época. E tinha o prazer, o sadismo de ver as pessoas se alimentando das vítimas dele. Pode um negócio desse? Que Mas ele loucura. chegava a ser um açougueiro? Não, minha amiga. Não. Pior que ele não. vendia O que ele fazia? Ele se vestia numa linha de base de açougueiro e naquela época, em 1898 até 1900, o que acontece? Você poderia vender carne na rua. Não era como hoje, você tem um açougue tal, açougue em supermercado. Entendi, Não. entendi. Então ele aproveitava, e a profissão dele não era ser açougueiro. Entendeu? Então ele pegava e falava, pô, como é que eu vou... Olha a inteligência do psicopata. Olha a inteligência. O que ele fazia? Ele falava, como é que eu vou me livrar desse corpo, desse adolescente? Então ele pegava, tirava a cabeça, o restante ele cortava e saía vendendo nas banquinhas. As carnes, como carne de porco ou carne de frango. E depois, o que ele fazia? Sentiu o prazer de ver as pessoas se alimentando de suas vítimas. A gente viu isso agora. Onde o outro também se consumia. Então ele é um canibal. O Dahmer. Ele também era canibal. Ele se alimentava também. Cara. Olha a face dele, é uma pessoa normal. Olha o indivíduo. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu enganar a polícia 2 vezes na época. A polícia alemã na época. 2 vezes. Ele virou uma pessoa de confiança da polícia. Ele enganou. Se infiltrar. Ele entrou na polícia. Não que ele entrou concursado, mas ele conseguiu se infiltrar. É o tipo daquele cara que a polícia jogava na rua como infiltrado para descobrir a malandragem. Informante. É um informante. Eu não quis. Ah, tá. Um informante. Tá. Ele conseguiu enganar a polícia. Ele conseguiu. O que aconteceu? Os pesquisadores, cientistas, né, vamos se dizer assim, porque começaram a estudar, os médicos falaram, a gente tem que estudar a mente desse cara. E quando ele foi executado, o que aconteceu? Pegaram a cabeça dele, o cérebro dele, a face dele, tudo para estudo. É ele ali, ó. São os reais. São os reais, as fotos reais dele. Só que ficou 89 anos a cabeça preservada para estudo do cérebro facial dele. Mas o que aconteceu? Chegou algum resultado disso? Não chegou. Por quê? Porque a psicopatia é um enigma. Sim. E são estudos e estudos e estudos que não param ali de... Depois de 89 anos, de 1925, faz as contas, 89 anos depois, Nossa. pegaram e falaram, vamos jogar no lixo, porque isso aí não deve ser enterrado, tem que jogar no lixo. Entendeu? Porque olha a cabeça. Agora, tem uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Bem clara. Acontece o seguinte, o psicopata ele não é doença. Segundo, o psicopata ele é muito inteligente. O que vai dar uma diferença entre um tipo de psicopata e outro tipo de psicopata é quando ele é organizado e desorganizado. Por exemplo, se você pegar ele, o vampiro, que é o Fritz, se você pegar ele é um psicopata totalmente organizado. Pessoal, de 1898, quando ele fez a primeira vítima, até 1925, ninguém conseguiu colocar a culpa nele, Raíssa. Nós são 27 anos, né? Cometendo crime, ninguém... E olha o ninguém. tanto de vítimas. De 40 a 70 pessoas. Isso, aproximadamente. Pode ter mais. É muita gente. É muita gente. Então ele é super organizado. Super. Maníaco do Parque. Super organizado. Maníaco do Parque é um cara super organizado.
Você pode ver que psicopatas desorganizados são pegos mais rápido. Deixam muitas brechas. Deixa, porque assim, acontece o seguinte, se eu sou um psicopata organizado, o que eu vou antecipar tudo. Então, primeiro, eu vou vigiar a área. Segundo, eu vou ver o horário que aquela minha vítima vai dar mole. Eu vou fazer um planejamento disso tudo. Já o psicopata desorganizado, ele é de ocasião. Ah, peraí, ela tá passando ali, tá, vou pegar ela. E do jeito que ele pega, comete o crime dele ali, ele larga lá. Já o outro não. Olha o maníaco do parque. Ele pegava pessoas que ele detectava a pessoa com a emoção de medo e tristeza. O que acontece? Chegava na pessoa, aquela boa lábia, porque todo psicopata, não importa o indício, ele tem uma lábia maravilhosa, porque pega o maníaco do parque, é um homem bonito. Vamos ser sinceros, vocês são mulheres. Não é, não. Deixa eu ver aqui. Procura aí. Não é, Vê não. se é Deixa eu um homem colocar na bonito. tela aqui depois para as Deixa eu pessoas ver verem ele. também. Ele não é um homem bonito. Agora, se você pegar Ted Bundy, é um homem lindo. Sim. Nossa, É, mas o Ted Bundy como que ele, Bundy é um ele tubarão conseguia branco. seduzir? seduzia todas as mulheres, mas é porque ele tinha uma lábia. arma também, né? Que era A essa persuasão dele era muito Nossa. perfeita. Ele ia no ponto fraco mesmo das mulheres ali. E ele detectava a tristeza e o medo. Sim. E na lábia dele, a persuasão de convencimento dele era, 100% dava certo para ele. O que aconteceu? E outra coisa, elas subiam numa moto toda enferrujada. Toda enferrujada, com promessas de virar modelo. Tirar foto, né? Ele era Lá no Parque do Estado. Agora é diferente do Ted Bundy. O Ted Bundy é um homem bonito, Sim. um homem estudado. Ele fazia faculdade de psicologia? O Ted Bundy já era psicólogo. Ah, E ele direito era também. psicólogo. Ele mesmo Um semestre ou 2 semestres de direito. Porque ele na começou. série do Light to Me tem um episódio que retrata um pouco ele. Daí ele tá Retrata. lá no... Ele tenta captar uma professora. Aham. Isso. Tem Tanto um que filme o só primeiro dele a agora. detectar Ted Bundy foi o Paul Ekman, se vocês querem saber. Nossa. Que é aquele caso que você vê no Light to Me é verídico. Maravilhoso. Entendeu? Então é diferente. Então você pega o maníaco do parque, ele não é um tubarão branco. Ele é um tubarão. Agora você pega Ted Bundy, é um tubarão branco. Ele tem tudo. Vamos falar a verdade, você olhar para um tubarão não é um animal bonito? É lindo. Acabou. Sim. Acabou. Imponente, né? Imponente. O leão, não é? Sim. Agora, uma coisa muito legal que você estudando a Charles Darwin junto com a ciência é o seguinte: quais são os 3 animais que têm psicopatia? Que são indício de psicopatia? Porque o certo seria o quê? O animal selvagem, ele mata para se alimentar. Existem 3 animais que eles matam por prazer. Por judiar, por sadismo. Caramba. Não sabia não também. Também não. Não sabia? Primeiro, a hiena. A hiena, ela mata por sadismo. A orca mata por sadismo. Você vê a orca pegar a foca, ela bate para cima, bate para baixo, morde, joga para um lado, joga para o outro e depois não se alimenta. A mesma coisa aqui, É só por matar mesmo. só então. por matar. E o outro, tigre de Bengala. Nossa. O tigre de Bengala, muitas vezes, ele mata um macaco menor, né? Justamente porque irritou ele. Nossa. Sabiam disso? Não. Então, a psicopatia, ela vem sendo estudada não só com os animais irracionais, como com nós, animais racionais. Então, existe isso. Então, você vai entender? Não tem como entender. Olha a cabeça dele aí. Chegou uma hora que não chegaram a conclusão nenhuma. Até em ressonância magnética colocaram essa cabeça para ver Nossa. o cérebro, estudar mapeamento cerebral. Não teve. O que ele tem? Maldade. Sadismo. Tá dentro daquela tríade ali completinha, né? Completa. Só que se a gente voltar, pode voltar, por favor, no triângulo, na tríade.
Se você reparar naquele rapaz, tanto naquele que apareceu na reportagem, como esse do passado, tudo isso está aqui. Uhum. Isso aqui só vai mudar se ele é organizado, desorganizado, e acabou. Entendeu? Sim. Acabou. Perfeito. Pode passar, pessoal, por favor. Eu queria ver se tem alguma coisa que eu trouxe. Não, acabou. Né? Muito bom. Ficaria mais umas 2 horas aqui. Eu disse isso da outra vez e repito porque é verdade. Sim. Passa muito rápido, tem assunto, tem tema, tem pontos. Tem assim, bastante coisa. A gente ficaria Tem muito casos, tempos e muitos tempos, casos. horas e horas. A gente começa a lembrar de outros casos, Sim. personagens, Nossa, muita histórias. Porque são... Isso os que são relatados e os que não são. Sim. Exato. Sim, e outra coisa, pessoal, o que acontece é o seguinte, vamos parar de colocar uma roupagem no psicopata, que ele é maravilhoso, ele é lindo. Pessoal, o psicopata é ruim. Uhum. E existe um indivíduo sem transtorno que é ruim. Que eu gosto de falar, que eu falo para meus alunos que são pessoas que são falhas. Mas preste atenção, se a pessoa começar a ter julgamento contra você, querer te diminuir perante os outros, ele gosta de te humilhar na frente dos outros. Ele precisa de um público para te humilhar. Pessoal, isso é sadismo. Tome cuidado. E aí eu acho que nesse ponto, né, professora, é importante ressaltar que, assim, pouco importa se a pessoa ela é psicopata, se ela não é psicopata, diagnosticado ou não diagnosticado. Lidar com a pessoa assim realmente difícil. Distância. Então, Distância. independente se é ou não é, na dúvida, se der para eliminar da vida, melhor, né? Menos danos. Tem uma ali psicóloga que eu vi ela falando sobre isso, que a melhor forma de lidar com esse tipo de personalidade, com essas pessoas, é o método da pedra cinza, que é você se afastar e você tentar não demonstrar o máximo. Tipo, a pessoa tá aqui te humilhando você, Uhum. e sai. Sim, uma forma de Neutralidade, blindagem, né? e é um exercício. Pessoas que convivem muito com esse tipo de personalidade acabam adquirindo esse método. Claro que internamente, às vezes, você vai estar sentindo tudo. Mas por quê? Porque eles vão fazer isso até conseguir captar. Eles conseguem fazer justamente a análise da microexpressão, né? Essas pessoas, elas gostam de ver o sofrimento na sua face. Então, quando você consegue se manter ali firme, sem demonstrar tanto, isso é bom, porque você não tá dando mantimentos para essa pessoa. Acontece, isso aqui é o seguinte, eles vão se alimentar da tua desgraça, da sua humilhação. Da humilhação. Essa é a verdade. Isso, engraçado, você falou uma coisa muito legal, que eu até fiquei olhando assim que o Ekman fala, Paul Ekman. Ele fala assim, o psicopata, ele vai se alimentar da sua humilhação, do teu constrangimento, né? E vai te expor publicamente, né? E quando não for publicamente, o que ele faz? Olha que estamos falando de um psicólogo PhD, que é o Paul Ekman. E ele fala, e quando não for em público, ele vai te humilhar e até te agredir fisicamente. O que você falou é uma grande verdade. Tenta antecipar, é aí que a ciência entra. Você não precisa nem ficar parado com uma blindagem. Antecipou, detectou, se afasta. Exato. Não abra a porta da sua vida, não abra a porta da sua casa. Perfeito. Não apresente seu marido, não apresente sua esposa, não apresente seus filhos. Tem gente que fala assim, você não fala com o vizinho. Eu não sei quem é meu vizinho. Eu moro no mesmo lugar há 30 anos, eu não sei quem é meu vizinho e não faço questão de saber. Não faço questão de saber. Eu quero tomar conta da minha vida. Agora é diferente de eu ouvir uma mulher pedir socorro, aí eu chamo a polícia. Sim, exato. É outra coisa, mas eu não sei. Pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Eu conheço pessoas que conviveram comigo na adolescência que já foram presas por bater na esposa. Sim. Que agrediu a própria esposa, que agrediu o filho, quebrou o braço de um filho.
Aí você fala, você sabe quem é a pessoa? Não. Você não sabe, você só vai saber quem é a pessoa quando você der um tijolinho para essa pessoa, der dinheiro para essa pessoa e der poder. Aí ela vai discursar, aí você vai ver. Então, repare no comportamento dessa pessoa. Tome cuidado quando essa pessoa é muito perfeccionista. Tome cuidado quando essa pessoa, tudo que ela fala é perfeito, tudo que ela faz dá certo. Vai. É igual eu comentei com vocês. Eu tive que conviver com uma pessoa que teve uma hora que eu virei e falei assim, nossa, você é tão baixinho. Quebrei o narcisismo dele ali. Entendeu? Por quê? Tome cuidado quando o negócio é muito perfeito. Desconfia, né? Perfeito demais. Meu Deus. Ninguém é, né? Ninguém é. E Todo quem mundo foi tem suas crucificado, questões. na minha opinião. Sim, exatamente. É isso. Não é verdade? Perfeito. Perfeito, professor. Muito obrigada por mais Obrigada, mais um professor. episódio, muitas coisas. Quanto aprendizado, né? A gente sai daqui sempre com um triplex aqui de tanta informação, de tantas coisas, de Obrigado tanto vocês. conhecimento. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Muito bom. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram de algum desses casos, se vocês querem compartilhar outras ideias, outros conteúdos, deixem aqui, comentem, a gente tá dando uma olhada em tudo. E vai ser Exato. muito legal pra gente trazer de novo o professor, E aprofundar. não deixem de curtir, Compartilhar. compartilhar, comentar. É muito importante para a gente saber se a gente está aí no caminho certo e continuar trazendo temas incríveis que falem a sua mente e o seu coração. Muito obrigada, gente. E até a mais. próxima. Tchauzinho. Beijo.